Às vezes, dentes tortos ou desalinhados podem esconder problemas mais complexos e que não se resolvem apenas com o uso de aparelhos ortodônticos. O prognatismo e o retrognatismo são alguns desses exemplos. Essas deformidades que acontecem nos ossos da face prejudicam a disposição dos dentes, a mastigação e a fala, podendo até causar consequências mais sérias para a saúde. Hoje você vai entender por que esses problemas acontecem, como é a cirurgia de correção e em que fase da vida ela deve ser feita. É agora, o Ligado em Saúde já está no ar. Olá, eu sou o Dr. Paulo José Medeiros, sou cirurgião dentista, chefe de serviço de cirurgia bucomaxilofacial do Hospital Universitário Pedro Ernesto e professor da Faculdade de Odontologia da UERJ. Fui convidado hoje para conversar com vocês sobre deformidades dentofaciais no programa Ligado em Saúde. Tudo bem, doutor Paulo, como vai? Como vai, Marcela? Tudo Prazer bem? em receber você aqui hoje. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer é tudo meu. Vamos começar vendo duas imagens. Uma é do prognatismo e outra do retrognatismo. Eu quero que você explique para a gente, então, quais são as características dessas duas deformidades. Vamos ver. Vamos lá. Olha lá, à esquerda temos o prognatismo, à direita o retrognatismo. O que acontece, doutor Paulo? Explica para a gente. Quer dizer, na realidade, a gente considera esses dois pacientes como portadores de deformidades dentofaciais. Esses pacientes apresentam problemas faciais em função do desenvolvimento anormal dos maxilares, seja do maxilar superior, seja do maxilar inferior, seja para mais ou para menos. Então, por exemplo, o paciente prognata, ele pode ser prognata porque o queixo dele é grande, a mandíbula é grande, ou ele pode ter seu prognata, entre aspas, porque o maxilar superior dele é para trás. Então, muitas vezes, o prognata, entre aspas, é tratado por um recuo cirúrgico da mandíbula, fazendo cortes nos ossos, que são feitos em geral por dentro da boca, para chegar a mandíbula para trás. Outras vezes, esse, entre aspas, prognata, ele é tratado só pelo avanço do maxilar superior. O maxilar superior é jogado para frente. E às vezes é uma combinação. Às vezes o prognatismo dele, a diferença das arcadas é tão significativa que ele tem que ser tratado alguns milímetros para chegar o maxilar superior para frente e alguns milímetros da mandíbula para trás. Então vai variar, né? E a mesma coisa deve acontecer no caso oposto, que é o retrognatismo. Exatamente. O retrognatismo às vezes é porque a mandíbula é pequena, o que é mais comum, mas às vezes é uma combinação também. O maxilar superior é para frente e o maxilar inferior é para trás. E isso é diagnóstico. E quando eu falei em milímetros, são milímetros. Quando a gente fala em centímetros, não. Na face, na boca, 1, 2, 3, 4 milímetros faz uma diferença muito grande. Então, um paciente que já tem 3 milímetros de diferença, isso já manifesta um defeito facial e um defeito na mordida, na oclusão dentária, que não pode ser corrigida com aparelho. E por que isso acontece, doutor Paulo? Explica pra gente. A pessoa já nasce com essa deformidade? Na realidade, existem diferentes causas. Então, a causa mais comum é o defeito congênito, é o defeito que a pessoa nasce com ele. Outras vezes, a pessoa não é só a matriz genética. Por exemplo, o Noel Rosa. O Noel Rosa não é pela matriz genética dele. O Noel Rosa tinha um retrognatismo, um micrognatismo por trauma de fórceps no parto. Então, isso causou um prejuízo na articulação dele. Então, isso foi um problema mais adquirido, não congênito, nasceu com ele, mas não pela matriz genética. É porque foi um acidente. Existe o problema de desenvolvimento. A pessoa, às vezes, começa a crescer mais a mandíbula, aleatoriamente, a mandíbula começa a crescer disparadamente. Existem causas até metabólicas. Por exemplo, existe uma doença chamada acromegalia, que vem por uma hipertrofia, por uma hiperfunção de uma glândula chamada hipófise. E o paciente tem acromegalia. Esse paciente, muitas vezes, tem estatura elevada, ele tem os membros mais envolvidos e tem a mandíbula mais projetada. E certamente, né, uma característica dessa que foge da normalidade vai trazer consequências aí para a vida dessa pessoa, para a saúde dessa pessoa. A gente vai assistir a um vídeo agora, certo, que é uma entrevista que a gente fez com a Laís, de 26 anos. Ela tinha prognatismo, né, fez a cirurgia e ela vai contar um pouquinho como é que era a vida dela antes de fazer essa operação. Vamos ver. Tá ótimo. Que me levou à cirurgia, porque eu já estava começando a ter alguns problemas de saúde, uma inflamação na articulação do maxilar, muita enxaqueca, problema na cervical, estômago, era muito difícil de comer, não conseguia mastigar muito bem os alimentos, problema respiratório. E aí desde pequenininho já sabia que tinha, minha mãe descobriu muito cedo, que já tinha um queixinho bem pra frente, assim, né? Ficava queixinho bonitinho, mas
Aí foi procurar descobrir o que era e descobriu que era prognata. E aos 6 anos eu comecei a fazer o tratamento ortodôntico. Passei por vários estágios do aparelho, mas era um aparelho móvel comum, assim. Com 12 anos eu já fiquei impaciente, não queria mais fazer porque não ia ter jeito mesmo. E como eu sabia que o caso era só cirúrgico, daí eu parei de fazer o tratamento ortodôntico aos 12 anos. Mas eu sempre soube que ia ter que operar e aí seria uma decisão minha depois, que terminasse todo o meu processo de crescimento. Eu fiz a cirurgia em 2011. Quando eu decidi fazer, eu descobri um cirurgião em Volta Redonda, que é a cidade onde eu sou. Tive uma consulta com ele e ele disse que eu teria que fazer um tratamento ortodôntico durante um período mais ou menos de 1 ano para preparar para a cirurgia. Eu fiquei 3 dias no hospital só, depois fui para casa e comendo 1 mês só alimento pastoso, não podia fazer muito esforço. Mas já saí falando, não precisei amarrar a boca, nada disso. Eu tive que fazer fisioterapia durante 1 ano, porque eu tive uma complicaçãozinha assim, de músculo, que meu músculo ficou muito rígido na face. Mas aí fiz fisioterapia, até para reaprender a falar, para reaprender a comer. Mesmo eu não tendo feito por motivo estético, hoje em dia eu me sinto muito melhor com a minha fisionomia. Fora que os problemas que eu tinha de saúde melhoraram muito. E é uma transformação, assim, né? Mas eu me sinto muito bem depois de ter feito. É impressionante a mudança, né? É verdade. Para quem não conhece, né, fica bem espantado como que fica diferente. Agora, ela começa a matéria e termina a matéria falando dos aspectos de saúde. Ela citou alguns que, a princípio, a gente fica assim, nossa, mas como que um problema ali, né, no maxilar pode gerar tantas consequências para essa saúde dessa pessoa? Queria que você complementasse um pouquinho. O que mais pode trazer, doutor Paulo, de consequência? Olha, na realidade, Marcela, a motivação do paciente tem 2 vertentes. Ou é motivação funcional ou é motivação estética. Na maioria das vezes, a motivação é estética, porque o paciente tem um defeito facial e ele recebe o que a gente chama hoje de bullying, apesar de ser uma palavra estrangeira, mas é uma palavra que todo mundo entende. E desde pequeno, esse paciente ele recebe implicâncias, apelidos desde pequeno. E com isso, o paciente tem um estigma, e ele quer resolver esse estigma. Claro. E outra questão é a questão funcional. Então, por que tem problema de estômago? Porque a mordida é ruim, o paciente não consegue deglutir, ele não consegue amassar os alimentos para que os alimentos possam ser digeridos. Isso é uma questão importante. Tudo relacionado, né? Tudo relacionado. Outra questão é a questão que, como a mordida é errada, às vezes o paciente pode desenvolver problemas na articulação temporomandibular, que é a articulação da mandíbula com a base do crânio. Como o paciente mastiga mal, como a função é como ele pisar torto. Se ele pisar torto, ele pode ter problemas no joelho e outras articulações, né? A outra questão é a questão respiratória. Muitos pacientes têm o rosto fino, porque existe também a questão da deformidade vertical. Existe o paciente que tem o rosto comprido, né? E esse paciente, muitas vezes, ele desenvolve uma hipertrofia dos cornetos. São ossos que existem dentro do nariz, e que, às vezes, com essa hipertrofia, ele respira mal. Então, essa cirurgia, muitas vezes, libera os cornetos e o paciente passa a ter uma respiração mais favorável, como a Laís falou. Algumas vezes, o paciente não tem problema funcional, é só estético. Mas, muitas vezes, é uma combinação da questão estética com a questão funcional. Mas, apesar disso, né, muita gente opta por não realizar a cirurgia. Existe um temor aí em relação a ela? Ou tem alguma relação com esse tratamento ortodôntico que deve ser feito previamente? Fala um pouquinho pra gente. Olha, a experiência que a gente tem é que, na maioria das vezes, o paciente que recusa a cirurgia, primeiro, ele não tem um problema estético significativo. Então, ele não é impingido, ele não sente a necessidade absoluta de fazer. Mas a gente pode afirmar que essa pessoa, no futuro, pode ter consequências mais sérias aí? Pode sofrer com dores? Ela pode ou não pode. Então, não é regra? Não é regra. A realidade é que, se nós pegarmos, por exemplo, um prognata, um grupo de 100 pessoas que são prognatas, você vai ter 40%, 50% de pessoas que têm problemas funcionais, mas 40% ou 50% de pacientes que não têm problemas funcionais. Então, a questão funcional, a gente não tem bola de cristal para saber se ela vai se desenvolver, mas é mais provável de acontecer uma questão funcional num paciente desse do que num paciente que não tem uma deformidade dentofacial e que tem a mastigação
e as outras funções adequadas. Mas então a cirurgia nem sempre é indicada, vai ser caso a caso. Exatamente. E a motivação mais importante é do paciente. O paciente tem que estar motivado, ele tem que querer, porque como foi colocado pela paciente, o pós-operatório é um pós-operatório delicado, como qualquer pós-operatório. Eu não conheço ninguém que tenha feito qualquer cirurgia em qualquer local do organismo e tenha dito que gostou e que o pós-operatório foi ótimo. Então, existe um preço a pagar na questão do pós-operatório. Então, o paciente tem que estar motivado, ele tem que querer. Agora, a minha experiência é que o paciente motivado, ele passa por esse pós-operatório com a maior tranquilidade. Exatamente pelo envolvimento dele, por ele ter comprado a ideia de fazer o procedimento. Mas e antes? Tem um procedimento aí que ela cita, né, com um aparelho, que é necessário. Por que ele é necessário? Explica pra gente por quanto tempo aí, em média, que isso vai acontecer. A questão é que, quando o paciente tem um desenvolvimento anormal dos maxilares, os dentes, eles inclinam para compensar essa diferença. Então, por exemplo, o prognata. Os dentes de baixo do prognata, eles inclinam, os de baixo inclinam para trás, os de cima inclinam para frente, buscando se encontrar. A natureza faz isso naturalmente. A gente chama isso de compensações dentárias. E tem que corrigir. Né? No tratamento ortodôntico, prévio à cirurgia, o que o ortodontista faz? Ele coloca esses dentes corretamente sobre os ossos, então ele pega os dentes de baixo e inclina para frente, onde eles deveriam estar. E pega os de cima e inclina para trás, onde deveriam estar, acentuando, inclusive, a diferença do problema. E ele faz o alinhamento dos dentes. Então, temporariamente, vai haver uma pior estética, Exatamente. Né? Uma pior estética, na maioria das vezes, é discreta, e que o paciente, sabendo que ele tem um horizonte, ele tem uma luz no fundo do túnel esperando por ele, um presente para ele normalmente leva isso com a maior tranquilidade. Tá certo, doutor Paulo. A gente vai fazer um rápido intervalo, porque daqui a pouquinho você vai ver que é possível fazer a cirurgia de correção pelo Sistema Único de Saúde. Vamos mostrar um serviço de referência aqui no Rio de Janeiro. Não sai daí que a gente volta já. Eu volto a conversar com Paulo Medeiros, que é chefe do Serviço de Cirurgia Bucomaxilar do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. E nós estamos falando sobre prognatismo e retrognatismo, que são deformidades que acontecem nos ossos da face, como a gente falou no primeiro bloco. Doutor Paulo, a gente começa esse bloco assistindo a matéria que a gente gravou lá no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, onde existe um serviço de referência para esse tipo de cirurgia. Vamos ver. Vamos lá. Nós somos um serviço que faz a área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e o nosso foco, a nossa principal área dentro da cirurgia é o tratamento das deformidades dentofaciais, que são aqueles pacientes que apresentam o prognatismo, o retrognatismo. O paciente pode chegar, procurar o nosso serviço no dia de atendimento. A gente vai fazer uma avaliação inicial, pedir os exames necessários e, caso o paciente ainda não tenha um ortodontista, a gente encaminha esse paciente para um ortodontista e vai fazendo um trabalho simultâneo junto com o ortodontista. Eu ouvi falar muito bem a respeito desse hospital, aqui tem um dos melhores cirurgiões e que é público, é do SUS, então isso é bom. Eu vou ter que fazer um acompanhamento com o odontologista lá e ele vai falar que o momento certo para poder fazer a cirurgia, para ter o dente certinho. O paciente usa o aparelho fixo convencional até chegar ao momento que ele apresenta uma mordida, uma oclusão correta e já pode ser submetido à cirurgia. Por ano dá cerca de 150 a 200 cirurgias. O trabalho da fonoaudiologia é dar mobilidade, é acomodar a musculatura para que ela possa fazer as funções de mastigação, deglutição, sucção e articulação da fala. Basicamente é uma massagem onde a gente pega as estruturas intraorais e extraorais, a gente dá uma mobilidade, solta o edema, solta toda a fibrose que vai sendo, que é a cicatrização da cirurgia, e também a gente vai fazendo a mímica facial para que ele possa fazer em casa, para que ele comece a mexer a musculatura da face. Depois de todo esse trabalho de massagem, de mobilidade, de acomodação dessa musculatura, a gente vai ver como é que estão as funções. E aí a gente finaliza o caso dele, reabilitando totalmente o paciente. Eu operei faz 2 semanas que eu fiz a cirurgia. Para mim foi um sucesso, porque depois que eu acordei, eu vi o resultado que eu sempre quis ter na minha vida, que era meus dentes todos perfeitos.
Que bacana, né? A gente vê que é um acompanhamento bem completo antes da cirurgia, depois tem toda a reabilitação também que é feita. Mas eu queria falar um pouco mais da cirurgia antes da gente se estender para essa reabilitação. Ela me parece complexa. Como é que acontece? Ela é muito tempo de cirurgia? Como é que é essa questão? Marcela, as técnicas operatórias, elas se desenvolveram ao longo dos anos. Há uma pequena contribuição da nossa parte nisso também. E elas são feitas por dentro da boca. O maior avanço que a gente teve é que esses pacientes, você não viu nenhum paciente com cicatriz na face. É verdade, aquele ali fez há 2 semanas, mas já está praticamente bom, né? Exatamente. Então, hoje, as técnicas anestésicas são muito favoráveis, o paciente tem uma recuperação mais rápida, né? E as técnicas sendo feitas por dentro da boca, isso facilita muito a recuperação do paciente também, né? O tempo de cirurgia, ele varia entre 2 a 4 horas, dependendo da complexidade do procedimento. E a grande vantagem é que com esse tempo de cirurgia, o paciente consegue ter alta hospitalar 1 ou 2 dias depois só. Então, não é uma internação muito prolongada. A gente sabe que o hospital não é o lugar mais saudável do mundo. E esses pacientes não são doentes. Eles são pacientes saudáveis que entram para fazer um procedimento. Então, a nossa intenção é que eles entrem, operem, no dia seguinte, no máximo 2 dias depois, eles possam ir para casa. Então, a recuperação hoje é uma recuperação muito favorável, ainda que exista um desconforto, um edema que dura aproximadamente 4 a 5 semanas, mas o paciente já tem essa recuperação favorável. E o que foi mostrado ali em termos da fonoaudiologia, da fonoaudióloga, é que existe um trabalho de acomodação muscular, porque a gente muda as estruturas de lugar. É diferente de uma pessoa que quebrou a mandíbula, você colocar no lugar. Toda a musculatura está acostumada com aquela posição para que a mandíbula foi devolvida. Mas um paciente que tem a mandíbula fora do lugar, você mexe com todo o sistema muscular, o sistema nervoso daquela região. Então, esse retorno funcional, ele tem que ser lento, tem que ser feito, para que o paciente possa ter a sua função retornada de forma adequada. Ele tem que se acostumar, né, com aquela nova posição daquele maxilar. Exatamente isso, exatamente isso. Agora, tem uma faixa etária ideal para que essa cirurgia aconteça? Tem uma idade limite? Marcela, essa é uma pergunta difícil, mas eu vou tentar resumir. Na maioria das vezes, o paciente opera a partir dos 17 anos de idade, quando já cessou o crescimento. O maior problema que nós temos é o paciente prognata, o que tem o queixo grande, e esse paciente se apresenta com 12, 13, 14 anos de idade. É muito difícil você muitas vezes dizer para um paciente desse que ele vai ter que esperar até os 18 anos de idade, quando ele sofre, vai passar uma adolescência inteira com problema. Então, quando a gente percebe que o paciente tem um problema psicológico significativo, a gente faz a proposta, que na maioria das vezes é aceita, do paciente operar 2 vezes. Ele opera uma vez, quando ele tem 12, 13, 14 anos de idade, ele vai passar a adolescência dele muito bem, e talvez volte um pouco do prognatismo, não tanto quanto era antes, e depois ele opera quando ele tiver 18 anos de idade, uma cirurgia definitiva, quando o crescimento dos ossos da face tiver cessado. Isso porque tem certas mudanças que, pelo que eu estou entendendo, não podem ser feitas antes desse desenvolvimento total, né, exatamente, dessa fase, então há maturação óssea nessa fase. Agora eu te dou um outro exemplo, um paciente que nasce com fissura lábio-palatal, por exemplo, que tem o lábio leporino, que é chamada goela de lobo, esse paciente, quando chega aos 13, 14 anos de idade, já foi submetido a 8, 9 procedimentos cirúrgicos. Qual é o problema de um paciente que tem um problema maxilofacial ser operado 2 vezes? Eu não vejo problema, e a aceitação dos pacientes é espetacular. E como é que é essa recuperação, né? Você falou da fonoaudiologia, né, que é necessária. Tem alguns outros cuidados? Essa pessoa vai ficar com a boca grudada, amarrada por algum tempo para que essa ossatura, esses ossos possam se consolidar ou não? Ela já vai sair falando? Como é que é essa recuperação? Marcela, olha, hoje o que a gente faz é que na maioria dos pacientes eles saem com a boca aberta, né? Existem placas e parafusos de metal de titânio que são biocompatíveis com que a gente pode fixar os ossos. Isso começou na ortopedia médica, isso veio para a nossa área, e isso é um grande avanço. Mas antigamente tinha essa questão, não tinha? Realmente ainda existe hoje, existe um grupo de pacientes, principalmente pacientes que têm algum grau de disfunção da articulação temporomandibular, que eles vão se beneficiar de uma cirurgia que não haja nenhuma fixação. O paciente que tem uma disfunção, muitas vezes, se eu colocar um parafuso e uma placa que são rígidos, eu posso prejudicar a função dele, eu posso colocar o osso no lugar errado e isso trazer um desconforto maior. Então, em pacientes selecionados, mas isso reduziu muito. Antigamente se deixava o paciente 6, 8 semanas com a boca amarrada, hoje não passa de 3 semanas. Então, em casos seletivos, o paciente fica com a boca amarrada, o que não é um grande prejuízo para ele, porque ele estando com a boca amarrada, ele tem menos dor também. Então, tem o lado negativo dele ficar com a boca amarrada, mas tem o lado positivo de que o processo álgico, o processo de dor,
ele fica reduzido por isso. Mas é em casos menores, em casos selecionados. E depois dessa cirurgia, é mantido esse tratamento odontológico? Essa pessoa vai ficar com um aparelho ainda ortodôntico por um tempo? Normalmente, o paciente faz um preparo ortodôntico, a gente não citou antes, de aproximadamente 1 ano prévio à cirurgia. Que é aquele que dá uma acentuada ali, né, nessa questão estética. Que alinha os dentes para permitir a correção. Até o colega que falou ali disse que o preparo é para corrigir a mordida, não é para corrigir a mordida. É para botar os dentes em cima dos ossos na posição certa. A mordida não é corrigida com o tratamento ortodôntico Ela vai prévio. ser corrigida na hora da cirurgia, né? Com a cirurgia. Na hora da cirurgia. Só que como a mordida está muito descasada antes da cirurgia, o ortodontista não consegue uma mordida ideal para o momento da cirurgia. Então sempre fica faltando um pouquinho de refinamento, uma finalização ortodôntica, como a gente chama, que normalmente é de 4 a 8 meses de tratamento ortodôntico após a cirurgia rápida. Super rápido. E quais outros cuidados, doutor Paulo, você dá aos seus pacientes, né, depois dessa cirurgia? Tem alguma outra orientação que seja interessante a gente falar aqui no programa hoje? Não, o que eu considero importante é que o paciente esteja engajado em relação ao tratamento, para que ele possa, vamos dizer assim, ter um cuidado integral e se beneficiar. Então, o paciente, por exemplo, para fazer uma cirurgia dessa, ele não deve ser um paciente fumante, que não cuida dos dentes, que não cuida da gengiva, um paciente que tem inflamações gengivais, um paciente que já tenha perdido muitos dentes por negligência. Então, esse é um tratamento em que a gente coloca muito da nossa força, do nosso peso, para depois o paciente negligenciar aquilo tudo. Então, eu acho que o paciente tem que ter o perfil. Ele tem que ser um paciente cuidadoso, ele tem que ser um paciente envolvido, porque depois da cirurgia ele tem um tratamento ortodôntico posterior. O paciente, ele fica meio enjoadinho depois da cirurgia, porque ele quer tirar o aparelho, porque ele já está bonito, ele já está com o dente mais... Já fica feliz, né? Já tá, ele quer remover o aparelho, mas aí a gente tem que segurar, porque existe um refinamento necessário para que até o resultado se perpetue. Depois que um paciente desse opera, o resultado que ele conseguir com 6 meses é para o resto da vida dele. E são pacientes jovens, né? Muitas vezes adolescentes, então essas orientações são importantes mesmo, Eu né? acho que sim, é muito importante para que é um resultado que tem que ser um resultado duradouro. Você não vai fazer um tratamento todo desse e se perder depois. Então o paciente tem que estar envolvido e tem que ser feito um trabalho psicológico com ele, explicando todas as fases do tratamento, para que ele tenha a condição de saber aonde ele está entrando. Quais são os outros ganhos aí? O que você percebe aí nesse contato com esse paciente no dia a dia lá no Pedro Ernesto? Como é que eles se sentem depois dessa cirurgia, depois do término desse tratamento todo? Olha, é interessante, recentemente uma paciente do Pedro Ernesto voltou para controle, ela já tinha uma certa idade, um pouco mais além da idade convencional, cerca de 47 anos de idade. E ela chorou na minha frente, ela falou, doutor Paulo, eu nunca tive boca. A minha família inteira tinha lábio, tinha arcada e eu não tinha boca. Então, o que a gente observa de mais interessante, além da parte funcional, é um ganho psicológico significativo dos pacientes. Eu tive paciente que depois da cirurgia se motivou, perdeu 20 quilos. Olha. Quer dizer, então, é muito interessante porque muitas vezes a pessoa até não liga, eu não ligo muito para isso, mas depois corrige, é um ganho muito grande. Tem um paciente que eu operei há mais de 20 anos e ele me mandou uma carta recentemente, ele falou, doutor Paulo, eu me sentia como Cyrano de Bergerac. Quer dizer, eu era estigmatizado e hoje eu tenho uma vida normal. Então, muitas vezes, não é uma cirurgia que embeleza, mas é uma cirurgia que coloca o paciente na normalidade. Não é mais aquela pessoa que entra na padaria e todo mundo diz que é aquela pessoa que ajuda. Ela pode até não ser linda, mas ela passou a ser um ser humano normal em termos estéticos. A face é o nosso cartão de visita. E a gente tendo uma face que a gente gosta, a gente se vê todo dia no espelho. Então, a gente não pode negar a questão estética, a questão funcional vem junto, mas esses são aspectos que eu acho que trazem um ganho significativo para o paciente. O impacto na vida é incrível, né? Como você citou. Agora, mostra um pouquinho esse livro que você trouxe para a gente está chegando ao finalzinho do programa. Que livro é esse, doutor Paulo? Na realidade, eu tenho que citar que eu sou professor da Faculdade de Odontologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E que o serviço de cirurgia bucomaxilofacial, ele é uma parte da Faculdade de Odontologia inserida dentro do Hospital Pedro Ernesto. E com muito orgulho, digo para você, esse é um livro que foi publicado sobre cirurgia ortognática, mais dirigido para os ortodontistas, e metade dos pacientes que são publicados aqui, que são citados aqui, eles foram operados dentro da instituição pública. Então é interessante isso porque a gente sabe que a gente tem um país que tem uma série de dificuldades, mas dá para a gente fazer algumas coisas desde que a gente tenha envolvimento, né? Tem uma história dentro da UERJ, estou na UERJ desde 1979, então, particularmente, eu tenho muito orgulho dessa instituição e acho que a gente faz, sim, um trabalho muito bacana lá dentro, podendo atender uma parte da população que é menos privilegiada. Sem dúvida. Parabéns pelo trabalho realizado, né? Que bom que a gente está divulgando isso aqui hoje. Espero que outras pessoas fiquem sabendo, também procurem o serviço. Parabéns e muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado pela oportunidade, Marcelo. Muito obrigado.
E hoje a gente falou sobre prognatismo, retrognatismo. Mas se você quiser, você pode sugerir outros temas para a gente. Escreve aqui para o Ligado em Saúde. Aproveita e conta o que você acha do nosso programa. O contato já está aí na sua tela e a sua participação, você já sabe, é muito importante. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Até lá!